pacto está feito. Viralizou nessa tarde um vídeo de jogadores do Flamengo e comissão técnica fazendo o pacto para a vitória de quinta-feira contra o Lanús. Eu vou falar sobre isso. Vou falar também sobre Jorginho, que está de volta ao Flamengo. E a dúvida é, vai ser escalado como titular ou vai entrar no segundo tempo? Essa é a dúvida que o técnico Felipe Luiz tem para a partida contra o Lanús. Milhares de outras notícias você acompanha aqui no canal Arthur Notícias do Flamengo. Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Arthur Notícias do Flamengo. E eu já trago informações nosso Flamengo. Mas antes de começar, deixa o like, esse like é muito importante pra gente. Seu like mostra que você está gostando do nosso conteúdo. É muito importante o like ajuda demais pra gente. Seu like mostra que eu traga mais e mais notícias do Flamengo, mais e mais conteúdos do Flamengo. É muito importante seu like ele ajuda demais pra gente. Bom, já deixou o like, agora se inscreve no canal aqui, que é muito importante pra gente conseguir alcançar nossas metas aqui no YouTube. A gente tá querendo chegar aqui no marco de 2.000 inscritos, então é muito importante que você se inscreva aqui no canal. Muito importante mesmo a sua inscrição. Queria uma conta pro cachorro, papagaio, pra coruja, mas por favor. Mas dá um jeito de se inscrever no canal, que é muito importante mesmo a sua inscrição. Já deixou o like? Já se inscreveu? Agora ativa o sininho de notificação, que sempre que eu postar um de novo, ou sumir um de novo, você vai sempre o primeiro a saber. E o YouTube vai te notificar. Bom, deixa eu começar o vídeo. Hoje eu tô agitado, velho. Hoje eu tô agitado porque é isso, esquece, né? Ninguém pode parar não, tá ligado? Então, vou começar o vídeo aqui. Já falando da situação do Jorginho, cara. Porque a situação é o seguinte, cara. Soltei hoje no vídeo do começo da tarde que o departamento médico está acelerando o processo do Jorginho para ter o jogador de volta e pelo menos no banco de reservas na partida contra nós. Eu trouxe que ele está até fazendo 3 triplas de sessões de fisioterapia por dia, então o departamento médico do Flamengo está acelerando cada vez mais o processo do Jorginho. Jorginho que jogou só 2 partidas, jogou o jogo contra o Vasco, que foi aquele jogo histórico de 32 finalizações contra a alma do Vasco, e perdeu a final do Supercopa. Foram os únicos 2 jogos que ele jogou. Depois ele teve uma lesão, e aí agora, depois ficou machucado e tal, depois descobriu outra lesão, enfim. O jogador está machucado há bastante tempo, tá ligado? E aí, cara, a situação é o seguinte, a informação é que o jogador está voltando o jogador deve voltar aos treinos por essa semana. O jogador que o Flamengo definiu que toda essa semana o Flamengo só vai treinar na parte da tarde. Então, o Flamengo hoje treinou 3h30 da tarde, amanhã treina 3h30 da tarde, quarta-feira treina 3h30 da tarde, fazendo o último treino e quinta-feira joga. Então, o jogador voltou a treinar com o grupo, só que, porém, por mais que ele tenha voltado a treinar com o grupo, é um processo que, tipo assim, ele não tá aquele cara que você vai falar, nossa, ele já tá com o elenco e tal, ele tá treinando, indo devagar. Então, a gente não sabe mesmo se vai ter o jogador ou se vai ter pelo menos um banco de reserva. Hoje foi pra ver, mas ó, vamos supor, ele treina hoje, treina terça, quarta-feira vai ser o treino decisivo, porque é aí que a gente vai saber. O cara preparado vai chegar. O Felipe, ó, tem condição de jogo. O Felipe, ele não tem condição de jogo. Ele consegue jogar tantos minutos assim. Então o técnico Felipe está de olho do jogador nos treinos, porque isso pode interferir ele no jogo, tá ligado? Então, agora resta a gente saber o que vai acontecer nessa situação do Jorginho. Já que eu tô falando de jogador machucado, já vou envolver o Alacian aqui, porque a situação do Alacian é o seguinte, cara. O jogador que tava com dores musculares, e aí o jogador tinha voltado aos treinos, inclusive começou até a ser especulado de começar a partida como titular na partida contra o Maduro. Já que eu tô falando aqui do Alacian, a situação é a seguinte: o jogador que tava com dores musculares, né? E aí, como eu tava falando, ele chegou até a ser especulado começar como titular na partida contra o Madureira. E aí, cara, não foi nem relacionado para a partida. E aí, o jogador está de volta. O jogador hoje postou nas suas redes sociais treinando com os companheiros e botou embaixo na legenda de volta. Então, o jogador está de volta aos treinos do União Urubu com o grupo. Isso pode ser um reforço importante para o técnico Felipe Luiz. Jogador que está numa situação bem complicada, se sai ou não do Flamengo, o Bragantino, sai ou não sai, está numa situação bem embrolhada essa negociação, mas enquanto ele não sai, ele está treinando. Então o técnico Felipe Luiz pode ter 2 reforços aí na partida contra o Lanús, pode ter o Jorginho e pode ter o Alacian como os 2 reforços aí para a partida contra aí o Lanús, partida decisiva que o Flamengo precisa ganhar, precisa se mostrar, precisa se entregar em campo para poder conseguir ganhar essa partida. Bom,
Deixa eu mudar de assunto, falar já emendar a situação do vazou nos bastidores, porque, cara, já é situação de impacto, tá? Já vou emendar a situação. A situação é o seguinte, o jornalista Guilherme Flazer, ele começou com um jogador do Flamengo, que ele não revelou quem é, porque também não pode revelar. Ele falou no canal dele que ele começou com um jogador ligado jogador do Flamengo e perguntou sobre esse pacto que viralizou. E aí ele falou, ele respondeu assim, ó, vocês, ele quis incluir o pessoal que cobre o Flamengo, os jornalistas, Paparazzo, Vene, o próprio Flávio, ele falou, ó, todo jogador que vai jogar uma final, ele tem um pacto. Não é só com o técnico, com o elenco, ele tem um pacto com ele mesmo e com a família dele, deixando claro que realmente isso aconteceu. Aí ele falou, eu tenho um pacto comigo mesmo, quando eu vou jogar uma final, com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos, com a minha família. E todo jogador profissional tem isso. Então ele meio que deixando claro que realmente isso aconteceu. Ele falou que o presidente BAP teve uma reunião hoje com o Boto e com o Felipe Luiz, mas diferente. Ele falou que foi uma reunião diferente porque ele chamou todos os jogadores para ter essa reunião junto. Ele não chamou só o Boto e o Felipe. Ele chamou todos os jogadores do elenco, incluindo o Boto e o Felipe Luiz. Então, o BAP incluiu todo mundo nessa reunião e eles fizeram um pacto feito pela vitória. E realmente ele sim, teve um pacto feito. Porque, tipo assim, do jeito que ele falou, deu pra entender que realmente isso aconteceu. Os jogadores prometem se entregar em campo, porque os jogadores vê que o time está em baixa. Ele vê que o time está em ruim, um momento péssimo, pode entrar em crise. Então, é pra gente conseguir sair desse alívio, tem que ganhar no Maracanã. Porque se a gente ganha no Maracanã, 2-0 e é campeão, vira uma chave e o Flamengo começa a voltar a ficar confiante, voltar a ser o Flamengo de era antes. Então é muito importante que o Flamengo consiga se concentrar e se entregar em campo, igual eu falei no pós-jogo do domingo, depois do jogo contra o Madureira. Não importa quem faça o gol, não importa se é o Royal, se é eu, se é o Vitão, se é o André, independente de quem seja que faça o gol, o Felipe, o Boto, o Bap, independente, o Flamengo tem que ganhar. Quinta-feira é guerra, quinta-feira pode ser um jogo que possa fazer a torcida voltar a confiar no time. Então, é muito importante, o próprio técnico Felipe Luiz falou na coletiva. Ele espera que o Maracanã possa virar um caldeirão, para isso influenciar os jogadores a entrarem com vontade, com raça, porque a gente sabe, quando o Flamengo entra com raça, com vontade e se entrega em campo, meu filho, acabou. Não tem ninguém que segure. Então após essa reunião, os jogadores acreditam que isso vai acontecer na partida contra o Lanús. Também é o que eu espero como torcedor. Eu espero muito que isso aconteça, que o Flamengo consiga se entregar em campo. Quero muito, porque aí, se for campeão, meu filho, vai ser uma virada de chave muito cabulosa. A gente já viu o Flamengo virar jogos assim, absurdos. Então, igual eu falo, se não for sofrido, não é Flamengo. Então, é muito importante mesmo o Flamengo conseguir virar esse jogo aí contra o Lanús. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, galera, essas transformações do nosso Mengão. Deixa o like, se inscrever no canal. Beijo pra vocês, que Jesus te ama. Falou!